É hora de chamar uma entrevista feita pelo Fernando Davi com a presidente da Associação Brasileira de Eventos. Apesar do último ano ter sido difícil por conta da pandemia, a expectativa é boa para o futuro do setor. Fernando. Oi, Yasmin, muito boa noite para você, uma ótima noite a todos. Olha, nessa entrevista especial de hoje a gente vai ter uma conversa com a Fátima Facuri. Oi, Fátima, tudo bem? Boa noite. A Fátima que é presidente da Associação Brasileira de Eventos e que vai falar hoje com a gente sobre a importância, desse setor. Fátima, o que exatamente é o setor de eventos e de congressos e o que ele representa para a economia brasileira e aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro? Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Bom, o setor de eventos, ele tem uma representatividade muito grande. Nós representamos na economia nacional 13% do PIB. Feiras, congressos e eventos corporativos, todos eles unidos, temos R$1 trilhão na economia nacional todo ano, injetado todo ano. E trazendo um pouco para a realidade do Rio, a gente vem para 4,3% do PIB, fluminense, vamos dizer assim, e é muito importante, porque nós somos indutores do turismo, movimentamos 50 setores econômicos, toda a hotelaria. Então, assim, as feiras e congressos é um setor importantíssimo. 5% do PIB do estado? Sim, do estado. A gente está falando o quê? Da Bienal, do Rock in Rio, é isso? O que exatamente são esses eventos? Não, os festivais, os eventos de entretenimento, eles também estão dentro desse PIB. Mas as feiras e congressos, os eventos corporativos, é considerado turismo de negócio. São aquele turista que vem para fazer negócio, para conhecer o produto, para fazer lançamento, para fazer reuniões. Não é um lazer, não é interatividade. Entendi. E o que faz do Rio de Janeiro uma cidade e um estado com tanta vocação? Por que todo mundo diz isso, Nossa, o Rio de Janeiro tem vocação para eventos. O Rio é tudo, Fazer evento no Rio é maravilhoso, até porque nós temos excelentes equipamentos, centros de convenções assim, de última geração, depois da Olimpíada, um grande legado olímpico da hotelaria. Fazer evento no Rio é tudo, é o melhor local do mundo para fazer evento. Quando a gente fala do legado olímpico, realmente teve um legado para o setor de vocês? Sim, teve um legado olímpico, principalmente nos equipamentos, na hotelaria. Você sente que as pessoas estrangeiras ou de outros estados, elas se animam quando falam que um evento vai acontecer no Rio de Janeiro, com essa perspectiva? Sim, elas se animam, porque o Rio, além de tudo, é um excelente player, é um importante player. A gente tem um varejo muito participativo, grandioso, o varejo do Rio de Janeiro, e é um complemento, Eventos de negócios complementam o varejo, a indústria. Então, o Rio é muito importante. A gente ouve falar há mais ou menos um ano que o setor de eventos seria o primeiro a parar por conta da pandemia e o último a retomar. Em que medida a pandemia de fato afetou o setor de vocês? Foi um impacto muito negativo, você está certo, fomos os primeiros, o setor parou e a gente ainda não tem uma data de retorno. O que está acontecendo é que existe uma expectativa do segundo semestre de 21, o calendário voltar ainda muito lentamente, uma retomada lenta. Porque alguns eventos eles estavam montados, eles estavam prontos, feiras inteiras montadas, estandes montados, e não pôde acontecer. Então, assim, foi um impacto muito negativo. Lógico que o governo federal, junto com o setor, nós avançamos em algumas medidas que mitigassem o impacto já tão negativo. Medidas que ajudaram muito o setor, e principalmente na redução do trabalho, na carga horária de trabalho, que mantivéssemos também o emprego, porque os fornecedores e o quadro de profissionais, eles também foram muito prejudicados. E a gente teve uma demissão em massa, foi um horror, foi muito ruim. Daqueles bilhões todos que você estava me falando que o setor movimenta, em quantos por cento foi a redução? Bom, foi zero. Zerou? Para 2020, zerou. Zerou? Zerou. Sem eventos, sem hospedagem, sem equipamentos funcionando, sem de convenções fechados. Foi um horror. Não só isso, empresas de segurança, os recepcionistas, os montadores também tiveram momentos muito ruins, estão em momentos muito ruins. O que foi feito com os eventos que já estavam pagos? Bom, uma das medidas importantes, que era a MP 948, que foi editada em 20 de agosto, que virou lei, a 14046, ajudou muito o setor, que era para evitar o cancelamento do evento, você não precisava cancelar, você pode adiar. E você está coberto por um decreto de pandemia e que você tem até 12 meses após pandemia para entrar numa negociação com o consumidor, caso ele queira a devolução. Senão, você tem até 12 meses pós-pandemia para entregar o projeto que foi vendido. E o que aconteceu com esse decreto?
Bom, o decreto venceu 31 de dezembro, mas já tem uma articulação do trade. Nós fazemos parte de um grupo muito importante hoje no Brasil que se chama G20, que são as 20 maiores associações do trade de turismo, né? Hotelaria, resorts, eventos, entre outros. E nós entramos em contato agora, junto ao Parlamento, para que o Presidente da República, o Poder Executivo, reeditasse, né, assinasse o novo decreto. A proposta de vocês é o quê? Estender um pouco mais esse prazo? Estender um pouco mais, até porque nós ainda vivenciamos a pandemia. O setor ainda não voltou. Sem dúvida. Existem alguns municípios e alguns estados que ainda mantêm o decreto, né, o decreto de fechamento, o decreto de não poder realizar eventos. E a gente acredita que foi um grande erro, eu tenho certeza, né, que foi um grande erro, até porque as feiras poderiam ter voltado, os shoppings voltaram. Então, com a abertura dos shoppings, as feiras também poderiam ter voltado. E como é que tem sido a receptividade das autoridades com relação à proposta de vocês? O ruim é porque não tem algo nacional. Por exemplo, vigilância sanitária. Nós queríamos muito que a Anvisa editasse as regras. O que acontece é que cada município tem a sua regra. Então, nós estamos hoje, o setor, os empresários estão subordinados às subsecretarias de vigilância sanitária. E que você vai a Cabo Frio, é uma regra. Você está aqui no Rio de Janeiro, é outra regra. Você está em São Paulo, é outra regra. Isso é muito ruim para o setor, porque a indústria, ela não sabe nem como ela vem participar, se ela tem que responder a cada evento uma regra diferenciada sanitária. Fátima, a gente viu vários setores nesse momento da pandemia se virando nos 30, né? Mudando para a parte virtual, trabalho remoto. Houve uma curva de aprendizagem muito grande, eu acho que na maior parte dos setores nesse sentido. Mas eu acho que eventos, particularmente, essa coisa do virtual e remoto não colou muito bem, né? Eu acho que nós aceleramos um processo. Eu acho que para eventos híbridos, para a geração de conteúdo é importante, você ter meio presencial e meio híbrido é muito importante, até porque você tem um limite, você não tem limite para inscrição. Né? Eu posso ter inscritos do Chile, dos Estados Unidos, através da plataforma virtual. Então, é muito importante para o nosso setor. A confusão é que as pessoas fizeram, alguns empresários, assim, tentaram trazer por uma plataforma virtual uma feira, um evento de negócios. Aí não funciona. Não funcionou, nada substitui o presencial. Nada. Agora, para geração de conteúdo, é muito importante essas plataformas. Eu acho que veio sim e somou muito. Principalmente, eu vou até falar dessas reuniões, de algumas plataformas de reunião, mesmo que seja essa de 1 hora, 40 minutos, porque acho que você evita muito aquela coisa da ponte aérea, vai a São Paulo só fazer uma reunião e volta. Então, foi bom. Nesse aspecto, sim, né? Sim, foi uma tecnologia que veio para ficar. Concordo com você. E agora, nesse momento, né? Início de fevereiro de 2021, lá atrás, acho que muita gente nem imaginava que essa pandemia fosse durar assim tanto tempo, e a gente tem ainda um cenário em que poucas pessoas estão fazendo quarentena, por um lado, mas a gente vê que os casos voltaram a aumentar recentemente, mais óbitos, mais casos de Covid-19. Em que pé, nesse momento, está o setor, né? Eventos estão sendo marcados, eventos estão sendo postergados. Nesse momento, hoje, fevereiro de 2021, em que pé que está o setor? Olha, Fernando, você tocou num ponto importantíssimo. Nós acreditávamos que voltaríamos em julho de 20. Então, quando não pôde realizar evento março, abril, maio, vamos botar todo mundo para julho. E foi uma correria, até porque não tinha nem vaga, né? Nos centros de convenções não tinham mais vagas. Né? O pessoal queria de São Paulo, queria fazer evento de Santa Catarina, enfim. Quando caiu a ficha, né, no mês 7, que nós não voltaríamos, caiu ali, que nós tínhamos perdido o calendário de 2020, alguns eventos foram, né, remarcados para 21. Mas a gente também acha que hoje é muito importante a vacina. A vacina é o que vai fazer com que a economia volte. Sem vacina, a economia não vai voltar. Então, os empresários, inclusive algumas entidades, a ABO também, participa de uma liderança que faz com que as pessoas conscientizem a importância da vacina. Então, optamos em colocar os eventos no segundo semestre de 21. Segundo semestre de 21. Então, as perspectivas, pelo menos, né? Se Deus quiser, essas vacinas forem aplicadas em larga escala, a população for imunizada de fato, a perspectiva para o segundo semestre, então, a gente já dá para dizer que é positiva? Será que vai dar vazão assim, para essa demanda que ficou represada há tanto tempo? Olha, eu tenho certeza que sim. Eu acho até que a gente possa voltar sem a vacina, sem estar 100% imunizado. Eu acho que o setor de feiras, congressos, eventos corporativos, até porque sim, as viagens estão acontecendo, a aérea está funcionando super bem, os shoppings, o varejo. Então, assim, o setor de eventos pode voltar? Sim.
A gente só pediu entendeu que era melhor ir para o segundo semestre por conta de não atrapalhar toda uma divulgação da vacinação com o evento, até porque existe uma confusão, né? A gente, inclusive, no poder público, nós percebemos que, quando a gente fala do setor de eventos, eles categorizam, eles não sabem categorizar, coloca tudo no mesmo saco. Então, por exemplo, eventos clandestinos, a gente escuta falar na televisão, eventos clandestinos, não, para a gente é aglomeração clandestina. Nossos eventos são eventos regulares. Ou é evento ou é clandestino. Ou é clandestino. Então, assim, então nós decidimos, por conta de todas essas confusões e tal, então vamos embora. E eu acho que todos têm que voltar. As festas também podem voltar, os shows também podem voltar, até porque os protocolos de segurança sanitária, os nossos, de todo o setor, empresários, né, empresários responsáveis, são chancelados por autoridades sanitárias. Nós criamos protocolos muito seguros. Você acredita, então, que o setor, sendo muito dinâmico, consegue alcançar novamente o patamar em que ele estava num intervalo curto de tempo, quem sabe até superar? Início, eu acho que 2022 a 2023. A 2021 ainda, a gente ainda vai ter, talvez, a gente tem uma projeção de 30%, um retorno somente de 30%. Então, a gente está falando algo em torno de 200 bilhões, né, de retorno, né, ainda não foi calculado, porque ainda não houve negócios. Porque quando a gente coloca os nossos números, a gente também está falando desses 50 setores de serviços que são movimentados também. Então, como não tem nada, né, zerou, inclusive existem pessoas do setor de serviços que optaram em montar outra empresa, estão trabalhando em outros setores. Então, a gente tem que esperar voltar. Os centros de convenções, os equipamentos precisam também renovar, né, os contratos, até porque eles também, eles tinham recebido 2020. E eles ficaram 2020 inteiro, porque todo mundo cancelou os contratos. Assim, os contratos foram cancelados e eles também ficaram sem receber. Uhum. Então, está tudo muito confuso, os números ainda estão muito confusos. E a gente fica na torcida, é claro, para que essa recuperação aconteça de forma rápida, de uma forma organizada. E vocês podem contar com o Jornal do Rio. A gente está aqui para mostrar o esforço do setor e para cobrar das autoridades também as medidas necessárias para uma retomada com segurança dos eventos. Fátima, muito obrigado por essa conversa, foi super esclarecedora. Yasmin, essa foi a Fátima Facuri, presidente da Associação Brasileira de Eventos. A gente volta com você.